toda vez que a gente fala de uma metodologia que ela gera reflexão no indivíduo, ela naturalmente ela gera um processo introspectivo que combina naturalmente para um processo de autoconhecimento, né? Isso é normal de qualquer processo de desenvolvimento humano quando você gera essa reflexão e essa introspecção. Daí a gerar um certo misticismo e algo holístico tem um abismo de diferença. Eu brinco que antigamente a gente ia fazer uma formação em coaching, a gente levava 3 minutos para explicar o que é coaching. Hoje a gente vai fazer uma formação, a gente leva meio dia para dizer o que não é. Eu costumo dizer que é assim, vamos fazer uma analogia. Uma coisa é você fazer um determinado... Quem aqui, né, que está aqui nessa live com a gente, nunca tentou, de repente, fazer um trabalho em casa, um pequeno reparo, um pequeno conserto, sem ter as devidas ferramentas. Só que quando você faz a aplicação de uma ferramenta como essa, você tem um processo muito mais assertivo, porque você acelera. Você imagina, eu costumo comparar que o nível de autoconhecimento que a ferramenta traz para o indivíduo é mais ou menos equivalente a 6 meses de trabalho. Então, se eu posso acelerar esse processo de autoconhecimento do indivíduo em 6 meses, eu tenho uma janela, eu ganho muito tempo, eu ganho dinheiro. E outra coisa, é mais fácil. E quando eu digo eu ganhar dinheiro, não somos só nós que vendemos o produto ganhando dinheiro. O cliente, por consequência, porque ele tem um processo de desenvolvimento muito mais rápido, né? E quando tudo isso acontece, o que a gente tem? Comprovação de resultado, clareza na entrega do resultado daquilo que nós estamos fazendo, né? E isso é muito mais fácil, Zé. Eu sempre digo o seguinte, isso acaba gerando muita recontratação, né? Sem dúvida. Muito processo que começa e ele continua. Então, assim, não só o DISC, mas as avaliações de competência também é uma preocupação muito grande nossa. Quantos de nós, em contexto corporativo, não participamos de reuniões? Quantas reuniões nós já participamos? E aí eu sempre tenho os líderes falando, eu participo. Legal. Quem participa de reunião que era para durar 1 hora e duram 2 horas? Aí todo mundo continua com a mão levantada. Aí eu falo, e quem participa de reuniões que era para durar 1 hora, duraram 2 horas e terminaram marcando outra porque não resolvia nada? Né? Não resolveram nada. O cara que está numa posição de liderança, não importa se é um primeiro nível, segundo nível, terceiro nível de liderança, eu conheci muitos e muitos líderes desses quase 50 mil gestores que passaram por esse programa, e eu posso te dizer assim, pelo menos 70% deles tinham essa mentalidade, desculpa, que é, né, perdão, atribuir o dever de desenvolver o seu liderado à área de recursos humanos. É um negócio louco isso. E quando a gente vem e separa esses 3 pilares, olha, educador, gestor e líder, a gente dá o seguinte recado para ele, assim, de maneira explícita. Deixa eu te dizer uma coisa, a responsabilidade por desenvolver o teu liderado, a pessoa da tua equipe, ela é tua, não é da área de recursos humanos, né? Então a gente diz, olha, você tem que olhar para o negócio como gestor, você tem que ser o líder do teu time, mas você tem que educar o seu time. E o educar é, de fato, educar. Como professor, ensinar, pegar na mão e dizer o que tem que ser, como tem que ser, e por aí vai. Não só achar que está, de uma certa forma, educando ou ensinando quando está num contexto de feedback. Não só nesse contexto, mas no contexto de ensinamento também. Você precisa se colocar numa posição e compreender, e a gente faz esse trabalho da quebra desse paradigma com gestores, de que eles não têm a solução para tudo, embora eles sejam gestores. Eles também estão ali para serem facilitadores da solução e não necessariamente portadores da solução. Dá para ele a responsabilidade que é dele de desenvolver e não do RH, mas dá para ele também a humanidade para que ele saiba que em algum momento ele pode errar e pode não ter a resposta. E às vezes a melhor resposta, ainda que ele tenha, a melhor resposta às vezes não é a dele, é a resposta do time. Nós precisamos nos transformar rapidamente. E o que eu observo, Zé, é que assim, competências relacionais, eu separo essas soft skills em 3 pilares específicos, né? Eu chamo de competências estratégicas, são aquelas competências que quanto mais alto o nível do indivíduo dentro de uma hierarquia, mais a necessidade, mais ele tem necessidade de ter essas competências. Aí eu venho com um pilar de competências que eu chamo de competências laborais, são competências de trabalho, mas não são competências técnicas. Muita gente confunde com a competência técnica, não é competência técnica. São competências laborais, mas comportamentais, né? E as competências comportamentais relacionais.
Então, eu vejo que essas competências, estratégica menos, mas as competências laborais e as competências relacionais, elas já sofreram e vão sofrer um impacto brutal daqui para frente. E a necessidade das pessoas se reinventarem, ela já está presente. Eu fiz um post de uma série que eu vou fazer, O Mundo Pós-Pandemia, né? Inteligência comportamental como saída, justamente para falar das soft skills. E aí uma pessoa comentou no post que eu fiz: ah, mas a pandemia já passou? Eu falei, não, ela não passou. E nós não podemos esperar que ela passe para que a gente desenvolva. Talvez a gente começar a desenvolver essas competências no pós-pandemia já seja tarde. A área de treinamento e desenvolvimento, ela está extremamente aquecida. Sim. Ela está extremamente aquecida. E pasme, eu neguei trabalho a semana passada, porque a gente não vai conseguir atender a demanda. A gente negou o trabalho a semana passada, porque o cliente queria algo extremamente ao vivo, né? E eu falei, eu não tenho data, eu não tenho condições de fazer ao vivo. Por que eu estou dizendo isso? Porque assim, a gente vai aqui se ajustando para atender todos os clientes da melhor maneira possível, mas um ponto a ressaltar de tudo isso é assim, como muitas empresas observaram isso, que é o momento, e que é o momento de desenvolver. Estão optando por desenvolver. Muitas vezes o líder que tem a percepção de que ele tem a solução para tudo, ele acaba alejando a equipe dele, né? O que é o alejar a equipe dele? Muitas vezes ele tem pessoas no time que são pessoas talentosas, são pessoas capazes de entregar um bom resultado, mas ele vai lá e poda esse talento, né? Ele acaba tirando a capacidade daquele indivíduo de se mover, né? De se movimentar. Eu já vi vários talentos perdidos por má gestão, né? Por líderes muitas vezes incapazes de fazer esse processo. E aí quando a gente fala time de alta performance, é justamente a gente conseguir fazer o quê? Fazer com que ele traga aquela bagagem de conhecimento de perfil do time, para que ele possa olhar cada uma daquelas pessoas dentro do seu time. E é o que eu falo, inclusive no meu livro que está lá atrás, né, Zé? Ó, é uma parte que eu falo... Vamos sortear um. É a parte que eu falo no livro, que é a pessoa certa no lugar certo. Então o sujeito consegue fazer isso. Não existe time de alta performance se não estiver a pessoa certa no lugar certo. Eu sempre digo que não tem nada mais desestimulante, vamos dizer assim, para um time, quando você tem alguém na liderança desse time que não deixa que os colaboradores façam parte da solução. Não é terceirizar a responsabilidade para o encontro de uma solução. Muito pelo contrário. É apoiá-lo no encontro da solução. Eu acho que estão se quebrando muito paradigmas sobre gestão à distância, estão se quebrando muito paradigmas sobre inovação, estão quebrando muito paradigmas sobre se reinventar, estão quebrando muito paradigmas sobre flexibilidade. Então, assim, se a gente olhar, tem quebra de paradigma acontecendo todos os dias nos últimos 45 dias, né? Sobre diversos aspectos. Como você falou, tem gestores aí que não acreditavam no ensino à distância. Hoje ele está demandando o ensino à distância, né? Tinha muitos gestores que não acreditavam no home office e hoje estão demandando no home office e vendo que existe produtividade mesmo no home office. Então, assim... Talvez não queiram nem voltar. Hã? E talvez não queiram nem voltar para o office. E talvez não queiram nem voltar. Então, assim, o que eu quero dizer vai existir e está existindo muita quebra de paradigma. Eu acho que é uma lição de casa para nós e para quem está nos assistindo aqui pega um papel e caneta e começa a refletir só nos últimos 30 dias, nem pega os últimos 45, os últimos 30 dias, quais paradigmas você quebrou, né? Quais foram os paradigmas que você vê quebrando? Então, assim, muito. Eu acho que o que a gente leva fundamentalmente é uma grande quebra de dezenas de paradigmas ao mesmo tempo. Eu acho que a humanidade nunca quebrou tanto paradigma num curto espaço de tempo como nós estamos fazendo isso nos últimos 45 dias.